Boa noite. Eu preferia estar aí, ouvir alguém do que falar. Faz tempo que eu não tomo o púlpito para falar. Mas o jovem ali me convidou, o jovem Silveira, já me convidou 2, 3 vezes, eu não podia negar. Então eu aceitei para contar a minha experiência. Para quem não sabe, meu nome é Stefan Suquim. Stefan Suquim. De batismo eu sou Estevão, de batismo católico. Porque eu venho de família católica, família pobre. Minha mãe era muito religiosa, mas nós morávamos no interior de São Paulo, na agricultura, e a gente não ia na igreja. Eu não me lembro se uma vez a minha mãe conseguiu levar numa igreja católica, na minha juventude. Não me lembro. Meu pai era meio descrente, mas a mãe orava muito, Pai Nosso, Ave Maria, tem a sua Bíblia em húngaro, sou de família húngara, então, mas sou brasileiro. Então, fomos criados assim. Casamos lá em Erechim, a minha esposa, casamos numa igreja luterana, porque ela era luterana, de confissão luterana, do Sínodo Alemão. A igreja luterana dividida em 2 partes, Sínodo Missouri americano e alemão. E ela fazia parte do grupo alemão, porque é de alemães. Então, nós não íamos na igreja. Mas em Porto Alegre, depois que mudamos a Porto Alegre, todos ouvem aí? Dá para ouvir? Moramos em Porto Alegre e mudamos de Erechim para Porto Alegre, e lá tínhamos uma moça luterana, moça alemã, que tornou-se nossa pensionista. Ela não tinha onde parar, Porto Alegre não tinha conhecido, veio morar em nossa casa. E a gente ia no cinema, no teatro, não tinha nem aí, religião. Mas essa moça disse assim: seu Estevão, você não quer ir comigo no domingo na minha igreja? Ela pertencia a uma igreja luterana, chama-se Escola de Pastores, em Porto Alegre. Talvez alguém já conheceu lá. Seminário luterano. Então ela formava pastores ali. E ela frequentava aquela igreja do seminário. Você não quer ir comigo lá? Eu tinha carro, e ela não era longe, e ela facilitava também a ida dela à igreja. Então nós fomos à igreja luterana. E visitamos, assistimos aos cultos muito cristocêntricos, pregações bem cristocêntricas, mas era domingo, batismo de crianças. A Santa Ceia era feita com aquele pão fabricado assim, tipo hóstia, da igreja católica, tem costumes católicos. Então, servia o pão, cada um pegava o seu pão, e depois servia o vinho. Como é que servia o vinho? Um cálice cheio de vinho, e o pastor, então, a gente ficava 5 pessoas na frente do púlpito, e o pastor ia com aquele cálice de boca em boca. Depois que uma pessoa pegava, o pastor passava um pano na boca do copo, virava o copo um pouquinho, assim passava toda a congregação, tomando vinho num copo só. Né? Era vinho mesmo, não era suco de uva, era vinho mesmo. Tá bom. Então frequentamos a igreja luterana, lá eu me tornei secretário, lá me tornei até presidente da congregação. E lá na igreja luterana, o pastor nosso era solteiro, e a Lídia até ajudou a fazer o casamento desse pastor, nosso pastor lá. Então, eu tinha automóvel, eu fazia o trabalho missionário com o pastor luterano. Eu usava meu carro, levava ele para visitar as famílias, visita pastoral. O pastor visitava as famílias. Eu levava o pastor nesses lugares. Fizemos uma campanha nesse seminário para fazer uma maior em São Leopoldo, Novo Hamburgo. Fizeram uma grande lá, agora tem até hospital ali. Então, atividade na igreja luterana. Então eu comecei a comprar folhetos, pegar folhetos da igreja, para mandar para o meu irmão mais velho em São Paulo, lá de Porto Alegre para São Paulo, para o meu irmão. A última vez que eu vi ele não era nada, não era católico, não era nada. Mandei folhetos para ele pensando em trazer ele para a igreja luterana, o meu irmão mais velho. Meu irmão começou a me responder umas cartas com textos bíblicos. Eu não entendia nada, eu nunca li a Bíblia, nunca vi nada de Bíblia, não entendia nada de Bíblia. Mas ele mandava textos bíblicos. Eu mandava folhetos luteranos para ele sobre Lutero, a reforma protestante, coisas muito interessantes.
Muito bem. A certa altura, havia um aniversário na minha casa, eu não sei se é meu aniversário do nosso Jorginho lá, um ano. Então, o meu irmão bateu na porta da minha casa lá. Eu quase caí de costa quando ele apareceu lá. Ele apareceu lá e eu fiquei admirada com ele, porque a gente quase não se dava com ele. Havia uma certa encrenca no passado. Mas ele veio com a Bíblia na mão. E ele então ia comigo com o meu carro. Eu tinha um carro, eu era obreiro, era um construtor, um empreiteiro, fazia prédio até 3, 4 andares. Então eu ia de carro, fazia tudo isso. E ele então foi comigo naquela semana, comigo lá na obra. Eu dei a saída do serviço com os empregados. Aí então eu voltei para o carro e ele, Bíblia para mim. Ele me dando Bíblia para mim. Bíblia. Então ele disse assim, Estevão, você no próximo sábado vai à igreja central de Porto Alegre. Mas eu estou trabalhando, no sábado, eu vou domingo na igreja. Não, mas você vai sábado na igreja adventista ali no centro de São Paulo, no centro de Porto Alegre. A igreja central, quem conhece a igreja central lá? General Vitorino, 88, vai na igreja central. Então, eu fui naquela igreja naquele sábado lá. E encostado na igreja, um prédio de 8, 10 andares, com pedreiro batendo ferro, ferreiro batendo, subindo o elevador lá. E aquele povo dentro da igreja central cantando. Solos cantados ali, a congregação cantando, órgão de tubos ali na igreja, a igreja central, era junto com a associação. Mas que maravilha, o que tem aqui, mas que coisa, é sábado, todo mundo está trabalhando aqui, esse povo aqui assim, desse jeito. Agora, imagine só, quem é que pregou naquele sábado? Pastor Moisés Nigre. Pregou naquele sábado. Mas que sermão. O sermão dele, eu me lembro assim, 7 motivos pelos quais eu não quero ficar aqui na terra, quero ir para lá. Mais ou menos desenvolveu esse tema assim. Então, minha gente, o meu irmão teve o capricho de ir na associação e pedir que o obreiro bíblico viesse na minha casa para estudar a Bíblia comigo. Eu aceitei essa proposta dele. Imaginem os senhores quem a associação mandou para a minha casa. Alguém é capaz de adivinhar? A dona Ruth sabe. Foi o pastor Boger. Foi mandado para a minha casa para estudar a doutrina bíblica na minha casa. Durante 5 meses, cada quinta-feira, às 8 horas da noite, o pastor Boger estava na minha casa para estudar a Bíblia. Interessante que ele até deu o último estudo sobre os dízimos e ofertas, deixou para a dona Lili César. O pastor César era departamental lá na associação, e a dona Lili César veio dar o último estudo, não porque ele não soubesse, mas que ela tinha um jeito especial de explicar o dízimo. Muito bem, deu o estudo dos dízimos. Então tá bom. Agora eu já guardava o sábado, e no começo a minha esposa não queria saber de adventista. Ela falou com o pastor Donaldo Schiller é o nome do pastor vai na minha casa e tira da minha cabeça do meu marido negócio de adventista, eu não quero saber disso, vai na minha casa, tira isso da cabeça dele. O pastor veio na minha casa para tirar as coisas da cabeça, mas eu me defendi muito bem, mas eu pedi que o pastor César viesse na minha casa, me ajudasse naquela hora da visita do pastor para me defender. Ele não veio. Aí 2 professores prometeram me marcar uma data lá em casa, 2 de teologia, 2 professores de teologia. Eles vieram lá em casa e o pastor Antônio Nogueira, alguém já conheceu Antônio Nogueira? Ele ficou vindo na minha casa para me ajudar, não veio. Mas pastor, só me deixou sozinho lá, você não veio? É porque a gente já sabe o que é discutir com o evangélico, não dá em nada, dá só discussão e não dá nada, nós não fomos lá. Mas nós oramos por você lá em casa. Pois bem, eu consegui me defender. Então eles perguntam, mas por que você está vindo? Pela fé, porque é por causa da fé, por causa disso, daquilo, sábado e tal. Então eles disseram assim, porque quem tem fé, vai para o batismo, tem fé, para salvação a fé. Então eles dizem assim, quem é que diz? Eu digo, uma criança não tem fé para ser batizada. Uma criança de bebê aí, com um pouquinho de água na cabeça. Uma criança não tem fé em Jesus para ser, então, tomar decisão. Ele disse, mas digo, então eu digo, mas... Então, sabe o que responderam? Quando Maria visitou Isabel,
E quando a Maria visitou Isabel, que o neném pulou na barriga da mãe, que saltou de alegria, as mães que já tiveram filhos sabem que quando a mãe está alegre, uma surpresa, a criança também pula um pouquinho de alegria. Tem um reflexo. É verdade? A minha mãe contou isso, eu ouvi contar isso. Então eu digo, mas criança não tem fé. Mas eles me argumentaram isso aí. Mas finalmente eu consegui me defender, eles foram embora. Eu continuei indo na igreja aos sábados, levando já o meu dízimo, as minhas ofertas, e eu ia na igreja luterana com a Lídia no começo, aos domingos, dando a minha ofertinha lá com ela também. Até que com o estudo do pastor Bugge, eu li a Bíblia, eu já não trabalhei, deixei de trabalhar na obra. Aí eu li a Bíblia sábado o dia inteiro, de casa, domingo o dia inteiro, lendo a Bíblia, com a Lídia ali. Ela não lia muito bem. Então, finalmente, o pastor Enoque de Oliveira fez uma série de conferências em Porto Alegre. As conferências em Porto Alegre, no meu bairro, onde eu morava, em Petrópolis. Então ele fez série de conferências ali, e o pastor Ivo Souza seria o pastor substituto, e terminou a conferência. E nesse tempo, como eu já me sentia bem adventista, eu ajudei a distribuir folhetos, sem ser batizado ainda, folhetos para convidar as pessoas para a conferência do pastor Enoque. Chegou o dia do batismo, resultado da conferência, deu pouca gente. É um bairro rico lá, muito mundano lá, não deu muita coisa. Mas eu com a minha esposa, a Lídia, entramos naquele batismo. Então vamos lá. Quem pode adivinhar quem fez o batismo? Quem me batizou? Pastor Enoque de Oliveira. Já pensaram? E a Lídia foi batizada pelo pastor Carlinhos Nunes Vieira. Carlos Nunes Vieira. Foi batizou a Lídia. Os dois no mesmo tanque lá. Mas que alegria. Batizados sem fim. Aí, eu fui assistir uma série de conferências, sobre os jovens, comportagem, coisas assim. E lá em Taquara, no colégio de Taquara, assisti uma conferência lá, de jovens, de comportagem, coisas assim. Lá tinha um quadro grande assim, Jesus num quadro pintado, no fundo, fazendo assim, eu preciso de você para colportagem. Fiz um curso de colportagem, e quem dirigiu o curso de comportagem foi o pastor, depois vem na mente, mas é uma pessoa da divisão. Aí eu fui colportar. E colportei durante um ano e pouco. E enquanto eu estava colportando, o pastor João Borg era diretor do IACS, e o pastor Dom Christman, que é presidente da associação naquele tempo, perceberam, assistiram o batismo de um construtor, que era empreiteiro, pedreiro, construtor, viram que ali estava uma pessoa que podia ajudar a obra. Aí me convidaram para trabalhar no IACS. É que a oferta do 13º sábado de um tempo anterior dava uma certa porcentagem para o IACS terminar o dormitório dos rapazes, que era só metade. Aí disse, não, mas eu sou comportor agora eu não vou construir não, mas depois que você terminar o serviço lá, você volta para o comportar. Lá fui eu. Mudança para Taquara. Agora um colégio, aqueles cultos, aqueles jovens, coral. Mas que subiu. As coisas para mim subiu cada vez mais. Bem, então lá em Taquara colocamos o coração na obra. Disse que aquela obra subia que nem um cogumelo. Trabalhamos com alunos, alguns funcionários. Eu coloquei tijolo com ninguém ali. Fiz o telhado, fiz o forno, fiz tudo, cimento armado, fizemos tudo ali. E naquele ano, dona Ruth, a mesa se reuniu, não sei aonde aí, suquem obreiro. Aí eu não estava preparado para isso aí não, mas suquem obreiro agora. As coisas cada vez melhor. E no tempo que trabalhei no IACS, construímos uma igreja da rua da 7 de setembro. Tem um bairro perto do colégio,
que tem construímos uma igreja. O pastor Albino era preceptor por lá, fez uma série de palestras. Então, comprar lá um adventista lá, doou um pedaço de terreno, eu fui construtor daquela igreja lá. Depois me tornei diretor daquela igreja lá. Mas, queridos irmãos, Deus foi dirigindo a minha vida. Então, lá em Taquara, trabalhando no colégio, eu fui chefe de marcenaria, fui chefe de mercearia, fui até meio comprador ali, além de construir várias casas ali de professores, nós construímos. Dona Ruth, se não foi, ela já tinha saído de lá. Mas construímos algumas casas ali. E até preceptor eu fui. Me colocaram como preceptor. Mas eu não entendo nada disso, dormitório, nada. Mas não, você vai ter o João Kunz, irmão do pastor Milton Kunz, que era o diretor do coral. Então, o João Kunz, ele conhece, ele já vem vindo aí, vai ser, é tempo de férias. Tá bom, preceptor, mas eu não entendia nada de preceptoria, de monitoria, de nada. Os monitores cuidaram durante as férias. Então, eu fui num casamento lá em Campestre, lá onde tem o cemitério, lá como é que é? Cemitério dos Adventistas lá. Campestre, né? Rolante. É? Rolante. Tá. Rolante. Havia um casamento por lá. Eu fui naquele casamento, junto com a Lídia, domingo à tarde, um casamento adventista lá, e a preceptoria lá com os monitores. Então, a certa altura, eu vi que o novo diretor do IACS, que é o pastor João Borges, foi a São Paulo, o senhor Adolfo Reis também, lá estava o pastor Leonardo Bogdanov e o Viegas, tesoureiro, diretor tesoureiro. Desse jeito, assim, andando lá no meio do campo, eu estava com o carro parado, meio-dia chuvoso, como hoje, assim, dentro do carro, esperando a tarde, a hora do casamento, e os dois andando assim. Eu disse para ele assim, eu não me sinto bem. Eu sempre devia estar no meu trabalho, eu estou aqui, tem outras pessoas aqui também, não tem nada, está tudo bem lá. Por isso estão falando de mim. Dito e feito. O pessoal andando lá assim, de mão para trás, andaram e vieram direto no nosso carro. Disseram assim, irmão Açúcar, nós temos um problema agora para resolver. Nós temos muita confiança no seu trabalho. Temos confiança. Mas, tivemos uma reunião na União, reunião outro lado da União, e nos lavaram a cabeça porque nós colocamos como preceptor, o leigo na preceptoria. Quem vai fazer o doutorado com leigo que não entende dirigir os alunos? Quem vai fazer isso? Nos lavaram a cabeça, fizeram uma besteira. Me nomearam como preceptor. Bem, então eu digo, bom, vamos pensar nisso. O senhor Adolfo Reis, que conhecia o senhor Adolfo Reis, e veio, era tesoureiro lá, veio para São Paulo, estudava liturgia, e o pastor João Bock, ali no Comunidade de São Paulo, eu telefonei para lá e digo, senhor Adolfo, aqui aconteceu um negócio aqui, não posso mais ficar aqui, não tem lugarzinho para mim aí. E lá no meio de São Paulo, estavam aposentando um velho construtor lá. Não tem. Boi. É? Irmão Boi. Boi se aposentando. E o pastor Jair Araújo, que era diretor do colégio, reuniu a mesa e recebeu o prêmio que você foi chamado para ir aí. Já pensou? Umas coisas foram evoluindo, crescendo para mim, no meu crescimento espiritual. Ai, como Deus é bom. Como Deus é bom. Aí fomos para São Paulo, sem receber o chamado na mão. Apertou ele, você vai ser chamado. Eu pensei que estava tudo feito lá. Chega em São Paulo, não tinha lugar para morar. Foi morar no dormitório das moças. Está muito tempo para o Jorginho lá. Ai, então, agora cheguei em São Paulo, agora construtor do IAE de São Paulo. Já pensou? A igreja lá a igreja do IAE, as reuniões, os sermões, as 2 semanas de oração, já pensou? Como propiciou o crescimento para Estevão e Lídia e para o Jorginho, né? Para o Jorginho. Ai, meu Deus. E ficamos lá
Fui aí até 1983. Mas, queridos irmãos, eu desviei um pouquinho aquilo que eu preparei aqui. Quais são as coisas que mais me impressionaram com a doutrina da igreja? É claro, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, quando eu olhei para os 10 mandamentos, vi ali o sábado, a gente guardava o domingo antes. Que experiência, que coisa tremenda. Jesus guardou o sábado, lá está em São Marcos, Jesus guardou o sábado, não é? Os 10 mandamentos. O batismo, lá no começo da minha conversão, o batismo de adultos. Eu disse assim, mas batizar uma criança não vale nada. Mas então o batismo, os dízimos, a imortalidade da alma, porque eles creem que a pessoa que morreu bonzinho vai para o céu direto, né? Assim criam os protestantes. Então as doutrinas foram se abrindo cada vez mais. A ressurreição, os mortos dormem. Então a volta de Jesus. Eu tenho uma porção de textos aqui, mas vocês conhecem de cor. O meu jovem que me convidou para fazer a palestra pediu que eu mencionasse alguns textos bíblicos. Bem, a volta de Jesus. Apocalipse 21, 1 a 4. O novo céu e a nova terra. E o que nós vamos fazer lá? O que nós vamos fazer no novo céu e nova terra? Eu comentando com alguém essa semana sobre o novo céu e nova terra, e o que nós vamos fazer lá? Parece que vamos ser fazendeiros lá, né? Vamos plantar, vamos colher, vamos plantar. Não vamos plantar para que outros comam, mas cada um vai plantar o seu, cada um vai fazer a sua casa. Lá eu vou perder o meu emprego. Perder o meu emprego. Então, queridos irmãos, essas coisas que foram enchendo a gente e aprendendo, conforme eu ia subindo, Igreja Central, o pastor Cesócio César me colocou como diretor de um grupo pequeno que se formava na Vila Santa Isabel, a redondeza de Porto Alegre. Então, nessa Vila Santa Isabel, o pastor César fez uma conferência e deu um pequeno fruto lá. E eles alugavam uma casa, faziam o culto na sala e tudo ali. Até que a prefeitura doou um terreno para a obra, e o pastor César disse, agora você vai ser o construtor da igreja e diretor do grupo. Construímos a igreja lá. Lá está agora uma igreja forte, uma grande escola, naquela Vila Santa Isabel. Deus seja louvado. Então, queridos irmãos, em Taquara nós procuramos colocar em prática o trabalho missionário. E nós então estudamos com várias famílias a Bíblia, onde o padre procurou evitar o nosso estudo. O padre lutou contra a gente. Visitamos num sábado à tarde, no trabalho missionário, hospital, uma senhora que estava ganhando um nenê. Perguntamos para ela lá na visita da maternidade se ela receberia a nossa visita em casa. A pessoa disse, sim, pode vir. Ela, a irmã dela, uma família. Aqui no colégio estuda uma menina, uma neta daquele casal. Ele agora é falecido, o homem. Puxa, minha mente está falhando. Mas então ganhamos uma família. E o filho dessa família estudou, fez a enfermagem no Rio de Janeiro, tornou-se um enfermeiro, depois acabou sendo vendedor de produtos cirúrgicos. Ele visita os hospitais, visita coisas assim. E eles em casa, com a jovem e a família em casa, no tempo do seminário do Apocalipse, fazia em casa o seminário do Apocalipse, eles faziam seminário em casa e ganharam várias pessoas para a verdade, aquela família lá. Tornaram-se muito missionários. Uma das netas desse casal que nós ganhamos ali, foi ensinar colportagem na América. Era uma colportora.
Mas eu perguntei para esse jovem Flávio Santos, ele até namorou uma senhora aqui da casa da Doca, alguém por aqui assim, ia casar com uma senhora, uma neta, uma filha da Doca ali, não sei onde ali, mas até agora não deu certo. Que o primeiro casamento ele falhou. Mas eu perguntei para ele assim, o Flávio, você conhece a família, você conhece Taquara, conhece as pessoas que nós ganhamos por verdade, e essas pessoas ganharam outros. O que você acha? Quantas pessoas será que já são o fruto daquele trabalho? Já são centenas ou milhares, ele disse. Louvado seja Deus. Então a verdade pregada, a verdade que se prega, que nós pregamos, é como fermento. Um fermento que cresce, que vai levantando a massa, vai levando outros a Cristo e vai ganhando mais e mais pessoas assim. Assim nós temos amigos e conhecidos e alguns conversos por muitas partes deste Brasil, até no estrangeiro. Queridos irmãos, eu não sei se não devo multiplicar mais palavras, mas uma coisa é certa. A volta de Jesus me fascinou bastante nos estudos que eu recebi. A volta de Jesus é uma mensagem maravilhosa, mensagem que nos enche o coração de alegria. Dizia o professor Gerson Pires, agora no sábado em São Paulo, quando ele fazia um sermão para os adolescentes. A Tatiana estava lá. Né? Tá. O que é que ele falou assim? Que o mundo não vai durar mais até 2030. E que em 10 anos agora o mundo vai saturar. São pesquisas feitas aí, não sei aonde. Né? Feitas do jeito que o mundo vai atropelado. Então, Jesus logo vai voltar. É bom ouvir isso, não é? É bom sentir isso. Que bom essa fé maravilhosa que nós temos. Mas que bom que a Tatiana está aqui, pode confirmar a nossa estada lá. Então nós visitamos Orlando Ritter, filho do pastor Orlando Ritter. Os filhos do pastor Gerson, mais alguns e eu, visitamos lá no UTI do nosso Hospital de São Paulo, Adventista. Você não estava junto, né? Mas visitamos Orlandinho lá. Muitos de vocês já oraram por ele, já foi feito pedido de oração por ele. Eu achei ele animado, sabe? Ele sorriu, conversou, virou-se, mexeu na cama e tal. Agora está no UTI, não se podia tocar nem na cama, nem nele. Mas fomos esses 9 homens, na UTI costuma entrar 1 ou 2 só cada vez. Entramos 9 de uma vez só. E conversamos com ele, com a Sueli, esposa dele, muito querida. Foi muito bom. Então eu penso que o Orlandinho está animado, está preparado. Queridos irmãos, o que é que nós vamos fazer diante dos acontecimentos? É nos prepararmos, é orarmos, cantarmos e fazermos a nossa parte a favor dos outros, testemunhando, né? Testemunhando a nossa fé. E então Jesus logo vai voltar. Mas o professor Gerson, que completou 80 anos, foi feito o aniversário dele lá, ele disse assim, eu quero ver Jesus voltar. Eu quero alcançar 100 anos, ele falou 100 anos. Mas que Jesus vai voltar antes disso. Né? Muito bem, queridos irmãos, o que é que vou dizer mais? Que Deus seja louvado, que Deus abençoe cada um dos irmãos, das irmãs, e que nós estejamos preparados. Enquanto nos preparamos, vamos levar outros junto conosco, testemunhando desta bendita fé. Que Deus os abençoe.